O que significa casamento para você? Você já parou para pensar o que é casamento para você? Algumas pessoas acham que o casamento ele é um contrato social. Não que ele não seja também, mas ele é muito mais do que um contrato civil, né, e social, um estabelecimento de uma relação de conveniência. O casamento é muito mais do que isso. O casamento ele é uma instituição sagrada criada por Deus. E esse é o problema, em que as pessoas perderam essa noção do que significa o casamento. E ao não entender o significado do casamento, as pessoas começam de forma muito fácil e rápido a pensar em divórcio. E quando se fala em divórcio, existem várias pessoas que não compreendem e não entendem o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero nesta manhã falar para vocês e mostrar para vocês através da Bíblia o que a Bíblia fala sobre divórcio e novo casamento. Então, se eu me divorciar, eu posso ter um novo casamento? Posso me divorciar? Em que circunstância eu posso ter um novo casamento? Eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, ok? Por que falar desse assunto? Antes da pandemia, até o ano de 2019, dados e pesquisas mostravam que 1 em cada 3 casamentos terminavam em divórcio. Isso até o ano de 2019. Mas as pesquisas mostravam também que, além de até 2019, antes da pandemia, 1 em cada 3 casamentos terminava em divórcio. Dos 2 que ficavam casados, 1 estava infeliz. Então, 2/3 de todos os casamentos, eles não davam certo. Não é à toa que algumas pessoas chegavam a dizer que o casamento é uma barca furada. Queridos, eu entendo que o casamento é um barco, mas não furado. Ele é um barco onde realmente você navega por muitas águas. E talvez você também reconheça nessa manhã que as águas que o casamento hoje navega não são águas calmas, né? São águas turbulentas. Após a pandemia, então, a partir do ano de 2020, então se antes 1 em cada 3, antes da pandemia, terminava em divórcio, em 2020 houve um aumento de 54% nos pedidos de divórcio. Então esse é um assunto atual, é um assunto em que nós precisamos conversar e tratar desse assunto. Aumentou em 11 vezes as pesquisas no Google sobre assuntos relacionados a divórcio. As pessoas entravam ali no Google e digitavam: como fazer para se divorciar? Divisão dos bens no divórcio. Com quem ficam os filhos no divórcio? Então, aumentou ali 11 vezes as pesquisas no Google com assuntos relacionados ao divórcio. Queridos, na revista Época, no mês 9 de 2020, e na época quando eu... Interessante, na revista Época, né? E na época em que eu li, me chamou a atenção, porque nós estávamos apenas há 6 meses vivendo a pandemia. A pandemia começou no mês de março de 2020. Então nós estávamos vivenciando apenas 6 meses e essa reportagem já estava nessa revista. Olha só o que diz ali: os casais têm relatado que as incompatibilidades ficaram mais evidentes nesse período de isolamento social. O que foi que piorou? A relação e o estresse cotidiano, divisão de tarefas, ajuda para cuidar dos filhos. Mesmo juntas em suas casas, algumas pessoas disseram se sentir mais sozinhas, inclusive. Eu sei que você vivenciou isso. Eu sei que eu estou falando para uma geração diferente de gerações passadas e gerações talvez futuras. Espero também que elas não vivenciem. Mas eu estou falando para alguém que sabe o que é você fazer o isolamento social. Você sabe o que é ficar
preso dentro de casa. Você sabe o que é você lavar o rosto, pentear o cabelo e colocar só uma camiseta, né, ou uma camisa gravata e fica de bermuda, porque você tem que aparecer ali no Zoom, ou quem sabe no Google Meet, em uma rede social. Você sabe o que é você fingir que está tudo bem, fazendo selfie e ficar ali dentro de casa preso? Queridos, o isolamento social, ele agravou muito as coisas. Uma que alguns homens e pais não sabiam o que era cuidar dos filhos. Você que criticava os professores, e nós estamos aqui dentro de uma estrutura escolar, você achava que a escola, esse povo só quer saber de fazer greve, ganha muito bem, meu filho é um anjo, eles têm o privilégio de cuidar dos meus filhos. Aí quando você precisou ficar cuidando dos teus filhos, você percebeu que os teus filhos não eram tão anjinhos como você julgava ser. Você percebeu que ele não era tão bom de matemática como você achava que era o professor que era ruim. Você achava que era o professor que não tinha capacidade de ensinar história e geografia para o seu filho. E você percebeu que o problema não estava na instituição e nem no professor. O problema estava dentro da sua casa. E aí a mãe falou: amor, eu preciso que você me ajude, que você dê aula para os nossos filhos, porque os professores passaram tarefas e ele não quer fazer. E aí começaram ali os atritos. O homem que saía cedo de casa e só voltava já na boca da noite, não sabia o que era lavar uma louça, não sabia que a pia ficava muitas vezes cheia, né? que a louça não desaparecia sozinha da pia. E esse isolamento social foi trazendo ali diversos problemas de relacionamento, a ponto em que as pessoas então começaram a falar: olha, não compensa ficar casado não, e você nem é a mulher que eu casei. A mulher que eu casei era muito mais dócil, não era essa mulher que eu estou conhecendo agora dentro de casa. E a mulher dizia para o homem: você também não é o brucutu que eu casei, né? Você é um troglodita, você não entende, você não sabe as lutas que eu tenho. E aí então começaram ali as dificuldades e os problemas de relacionamento. Na mesma revista diz assim, que pessoas que levariam o casamento por mais tempo, pessoas que por não se conhecerem, por não conviverem juntas, ambas casadas, ambas que diziam que se amavam e que juraram amor eterno, o casamento duraria anos, porque elas não conviviam juntos, tinham apenas alguns encontros ao longo de um dia de 24 horas, e esse casamento duraria mais, mas com a pandemia decidiram tomar uma atitude e sentiram uma necessidade de resolução. Queridos, hoje nós vivemos em uma sociedade líquida e descartável. Você percebe que até os canudinhos a gente não pode mais usar? Nós crescemos, né, tomando refrigerante ou suco no canudinho. Agora não pode mais ter canudinho de plástico, tem que ser de papel, né? E papel nunca combinou direito com o líquido, sempre deu problema. Mas tudo tem que ser descartável. Você já percebeu que na sua casa a sua mãe também já nem quer mais lavar a louça? Fala: não, usa os copos descartáveis aí, né? Os outros jogou fora. E eu percebo que as coisas do descartável, ela está assim cada vez aumentando no nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, quando criança eu tinha um chinelo havaiano, e o meu chinelo ele parecia um quichute ou uma chuteira, porque ele tinha umas cravas embaixo metálicas. Uma vez quebrou a ponta do meu chinelo havaiano, meu pai foi lá e colocou um prego. Aí depois quebrou a de trás, ele foi e pôs outro prego. Aí quebrou a outra. Eu andava com o meu chinelo, ele parecia aquele cavalo que tem a ferradura. Eu andava assim, fazia barulho por causa de tanto ferro que tinha debaixo do meu chinelo. Talvez você viveu uma época que quando a sua boneca quebrava, eu lembro que minha irmã tinha uma boneca, que quando você deitava ela assim, ela fechava o olho. Já viu essas bonecas? Não tem? Tem ainda, né? Você deitava e ela fechava o olho, você virava, ela abria. Um dia, o cachorro comeu o olho da boneca. Comeu o olho da boneca e minha irmã chorou. Aí, sabe o que minha mãe fez? Pegou um botão de roupa e pregou no lugar do olho ali. Então toda vez que a boneca virava, ela ficava assim, ó.
Ela não fechava mais o olho, ficava um botão ali. Talvez você vivenciou essa época em que o seu carrinho caía a rodinha e você colocava um papelzinho, colava e você reaproveitava. Hoje, não. Mãe, pai, caiu um fio de cabelo da minha boneca, não quero mais. Tem que trocar a roupinha, não quero mais a boneca. Nós estamos vivenciando uma época em que tudo se tornou descartável. Aquilo que eu enjoo, eu afasto e compro um novo. Eu não conserto mais algumas coisas. O carrinho caiu a rodinha, não presta mais. Não vai nem para doação, vai para o lixo. Não vai para doação, vai para o lixo. Eu não conserto mais a boneca, eu não conserto mais o carrinho, eu não conserto mais a televisão, eu não conserto mais o rádio, eu não conserto mais nada na minha casa. Quebrou, eu troco, jogo fora aquilo, coloco um novo. E isso tem se tornado assim também os casamentos. Está dando problema? Vou trocar também. Os relacionamentos estão se tornando descartáveis. Porque aquele amigo lá, ele está me desagradando, ele fica com as conversinhas. E não é só no relacionamento de amigos, na igreja. Porque aquele pastor fica falando algumas coisas que não me agradam, vou mudar de igreja. É assim. As pessoas estão se tornando, dentro de uma sociedade, descartando os relacionamentos, descartando tudo. Eu só fico com aquilo que me satisfaz e aquilo que agrada. E isso acontece no casamento. Porque não está dando certo e eu tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz, então ele pensa diferente de mim, um vota no Bolsonaro, o outro vota no Lula, e aí vamos separar. Queridos, foi para isso que Deus instituiu o casamento, foi dessa forma que Deus instituiu e pensou que o casamento deveria ser, porque as pessoas, quando buscam essa solução que está ali relatada na revista, essa solução para eles era o divórcio, não havia outra solução. A solução era o divórcio. Onde as condições são desfavoráveis, dentro de um relacionamento cristão, dentro da vida cristã, dentro daquilo que Deus quer, Ele não quer que a gente mude o parceiro, Ele quer que a gente mude a solução, ou a condição, desculpe. A solução, então, cristã, não é mudar as pessoas, trocar de pessoas, mas mudar as condições que estão levando à infelicidade ou aos problemas. Então, quando no casamento é diferente de um brinquedo que quebrou, a gente joga fora. O casamento, nós precisamos entender que ele foi criado por Deus para ser vitalício. E para ser vitalício significa que ele não é descartável. Então, ao surgir problemas, nós precisamos aprender a lidar com esses problemas, porque a solução não é a troca. O casamento, ele foi criado por Deus para ser heterossexual, ou seja, homem e mulher. Ele foi criado por Deus para ser monogâmico, ou seja, apenas um homem com apenas uma mulher, e está em caixa alta ali, vitalício. Caixa alta é para deixar claro para você que está acostumado aí com as redes sociais, que eu estou falando alto, né? Eu estou querendo enfatizar isso. O casamento, ele é vitalício. Você sabe o que é uma coisa vitalícia? Sabe o que é uma coisa vitalícia? Vitalícia significa para o resto da vida. Quem tem uma pensão militar vitalícia aí está feliz, né? Quem recebe uma aposentadoria do pai, e o pai era militar e você recebe, é vitalício, você gosta dessa palavra vitalício. Mas o vitalício usa também para o casamento. O casamento, ele é para o resto da vida. Então, deixa eu mostrar para vocês algumas visões teológicas em relação ao divórcio e à separação e ao término do casamento. Tenho ali pelo menos 4 visões teológicas. Diz assim, alguns dizem assim: não ao divórcio e não ao novo casamento. Então, tem pessoas e religiões que de forma teológica apresenta assim: você nunca pode se separar e você nunca poderá ter um novo casamento.
não há divórcio e não há novo casamento. Então, essa é uma visão teológica. A outra é: você pode até se divorciar, mas não deve ter um novo casamento. Outra visão: divórcio e novo casamento apenas por adultério e deserção. A última diz: divórcio e novo casamento numa variedade de circunstâncias. Então tem igrejas por aí que entendem que você pode se separar por qualquer motivo, ou se casar por qualquer motivo. Você sabe qual é o pensamento católico aqui? Desses quatro? Da igreja católica? Alguém quer arriscar? Se separar não pode casar de novo. Seria o número 2, divórcio, mas não um novo casamento. É isso? Número 3, lá também, divórcio e novo casamento apenas por adultério e deserção. Ok. Tivemos aí algumas opiniões, mas dentro da doutrina católica, de fato, ok? É que também, eles também mudaram algumas coisas. Não é aceitável o divórcio. É não ao divórcio e não ao novo casamento. E isso daí ficou muito, um tempão. Os mais antigos vão lembrar que quando se falava num divorciado, era um cara que tinha uma marca ali de um pecador tremendo. Nem vamos conversar com ele, que ele é desquitado, né? Tinha um tal de desquite antes, né? Ele se desquitava para depois se divorciar, e era um prazo, e a igreja católica não aceitava esse tipo de coisa. Às vezes a gente acha que a igreja católica é a menos rigorosa, mas não. Hoje pode ser que alguns lugares ou alguns em determinadas regiões aceitem alguma, mas o que está escrito, né, ali nas leis, pelo menos da igreja católica, é essa daí. Mas o que eu quero falar com vocês é o que diz a Bíblia sobre esse assunto, e apresentar para você o que a Bíblia fala sobre essa questão do divórcio e de um novo casamento. Por isso eu quero convidar você a lermos 2 textos nesta manhã. O primeiro está no livro de Mateus, Mateus capítulo 5 e o verso 32. Mateus capítulo 5 e o verso 32. Aqui está falando sobre o adultério, ok? Se você olhar ali o subtítulo a partir do verso 27, é Jesus falando sobre o adultério. Nós encontramos aqui o Sermão da Montanha. Jesus estava num contexto onde ele estava rodeado de pessoas e ele estava trazendo vários ensinamentos. No verso 32, ele diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui Jesus está dizendo que a pessoa que repudiar a mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ele está expondo a mulher, se ela arrumar um novo relacionamento, a um caso de adultério. E também, quem também se envolver com ele, também estará também em adultério. Vamos ver uma explicação melhor desse mesmo texto, também falado pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versos 3 até o verso 9. Vamos ler Mateus 19, do verso 3 ao verso 9. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ok, então, aqui nós vemos então a visão de Deus, de Jesus Cristo, sobre o casamento. E eu quero então explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse texto e a visão então bíblica sobre o casamento. Vocês perceberam que no capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 3, diz assim, ó: vieram a ele alguns fariseus, ok? Então, os fariseus, eles vieram até Jesus e tentaram experimentá-lo. E eles fizeram uma pergunta e falaram: mas Moisés permitiu. Como que você então está mudando a lei? E o texto que eles estavam fazendo referência é a esse texto de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, que diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, esse era o texto que os fariseus estavam perguntando para Jesus. Por que que Moisés permitiu então que desse carta de divórcio? E por que que agora o Senhor está até dizendo então que não? E é interessante quando nós lemos a partir do verso 10 ali, dando continuidade, os discípulos, quando ouviram Jesus falar que só em caso de relações sexuais ilícitas que poderia se divorciar, olha o que os discípulos disseram: Senhor, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha só a mentalidade dos discípulos nessa ocasião. Se é assim, Senhor, se eu não posso trocar de esposa, se eu não posso fazer ali um self-service, quem sabe uma amostra grátis de outros relacionamentos, então não compensa casar. Eu tenho que ficar com uma única pessoa, e se ela não me trair, eu não posso ter outro casamento, então não compensa. E aí Jesus falou no verso 11, Pois é, o casamento é mais sério do que você imaginava. O casamento é muito mais do que uma união civil, um contrato social de conveniência. O casamento, ele é algo que você faz diante de Deus e se une a uma outra pessoa e se torna uma só carne para o resto da vida. Por que os discípulos e até mesmo os fariseus, porque ali o verso 3 diz que os fariseus queriam testar Jesus, lembra? E ali fala que eles estavam testando, mas a gente vê que os discípulos também não pensavam muito diferente dos fariseus. Por quê? Na época de Jesus havia duas escolas rabínicas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Hilel são os nomes dos professores que aí deram o nome a essas escolas. Hilel era tido como menos rigoroso, Então, quem adotava a escola de Hilel, ele entendia assim: se a minha mulher estiver cozinhando feijão e o feijão queimar, eu posso me divorciar. Então, eles entendiam que algo indecente poderia ser queimar o feijão. E aí algumas pessoas então adotavam a escola de Hilel. Mas também na época de Jesus tinha a escola de Shammai. E a escola de Shammai, ela já era mais rigorosa, aonde ela dizia: não é assim. Você só pode se divorciar se houver algo indecente, que foi o que Moisés escreveu, se houver alguma relação sexual ilícita. Fora isso, você não pode e não deve se separar. Então, estava nesse debate, e foi por isso que perguntaram para Jesus: por quê? O que eu devo seguir, Hilel ou Shammai? E aí Jesus respondeu: você não viu o que estava escrito? Deuteronômio 24, verso 1. 24, verso 1, lá naquele texto que nós lemos, que diz que a pessoa pode se separar por questões indecentes, não é isso? O indecente não se tratava de adultério.
questão de divórcio não se tratava de adultério. Sabe por que eu posso fazer essa afirmação? Porque pela lei judaica, um adultério ele era passivo de morte. Não se falava em divórcio. Se eu descobrir que a minha esposa está me traindo, no adultério, eu tinha o direito de matá-la, ok? Era punido com a morte o adultério, e não com o divórcio. Então, essa palavra indecente, ela não trata de adultério, mas trata de outras questões. E aí, quando a gente vai para o hebraico ali, olha que bonitinho, quando você lê o hebraico, deixa eu ver se eu vou conseguir usar esse. Não foi hoje ainda. Foi? Ah, não, é eles lá. Vamos voltar aqui então. Sou eu ali? Ah, sou eu mesmo, né? Aqui então está em hebraico, se lê daqui para cá, ok? E a pronúncia seria essa daqui, ó. Ivat Davar. Mas ela é outra pronúncia, não é essa não. É que eu não sei falar mesmo, tá? Mas eu estou falando como se escreve. Ivat Davar. E o que significa essa palavra? Essa palavra, ela não significa adultério. Ela significa outras coisas indecentes. E eu quero mostrar para vocês, então, de acordo com esse texto, ok? Quais são as possíveis causas de divórcio que nós podemos, então, pensar na igreja, ok? Então, se você estava pensando em se divorciar, presta atenção no sermão agora, ok? Porque você precisa saber se você tem condições ou não de se divorciar através da Bíblia. Vamos lá. O que leva uma pessoa a se divorciar? Me ajuda aí agora. Isso. As possíveis causas, olha só. Possíveis não significa que você tem que se divorciar. O cristão, a primeira coisa que ele tem que aprender para ser cristão é a perdoar. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como também eu perdoo os que têm me ofendido ou aqueles que têm feito algo contra mim. Então o perdão faz parte. E no casamento, quem já é casado já descobriu que você tem que treinar muito o perdão. Todos os dias quase você tem que perdoar alguma coisa. Ora mais, ora menos, mas o perdão faz parte. Então, o divórcio, ele é uma possibilidade nessas situações aqui, mas não que ele de fato precisa acontecer. Pode reinar o perdão. Então, de acordo com Deuteronômio 24, verso 1, que é indecência, a palavra para indecência ali seria, por exemplo, uma pessoa que acessa pornografia. Então você descobre que o teu esposo, ele é viciado em pornografia. Isso é indecente, sim ou não? Ou é normal? Por mais que a sociedade queira dizer que é normal, isso é indecente. Porque no próprio texto de Mateus capítulo 5, lá Jesus diz assim, que o adultério é mais do que eu ter uma relação. Se eu olhar para uma pessoa e nesse olhar eu tiver um desejo ou segundas intenções, eu já estou pecando. Então, pornografia nunca e nunca será algo normal para o crente. É algo indecente. Então, ele é algo que pode levar ao divórcio. Traição virtual. Você descobre que a tua esposa, ela, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo, sei lá, por onde, alguma rede social, ela troca mensagens com a outra pessoa. Queridos, eu vi alguns casos assim que vocês não fazem ideia, inclusive nesse período de pandemia. Você começou a conversar com outra pessoa, sem segundas intenções, sem nada assim, só que você precisava conversar com alguém. E eu vi casais onde um estava apaixonado pelo marido da outra, que estava assim, porque meu marido nunca me deu atenção, e agora a outra pessoa deu atenção, e aí então a pessoa de forma virtual se apaixonou. Às vezes não sabe nem direito como que é a outra pessoa, mas de forma virtual, só pela atenção que foi dada no WhatsApp,
a pessoa se apaixonou. Traição virtual, queridos, é um pecado real. Traição é um pecado real e te tira do céu, ok? Então, não adianta achar, não, porque está só no campo virtual. Não, o que está no campo virtual, ele é pecado real. Então, casos como esse, a pessoa, se ela não conseguir perdoar, é uma possibilidade de causa de divórcio. De acordo com Mateus 5,32, relações sexuais ilícitas, então, são perversões sexuais, prostituição, incesto, homossexualismo. Então, relações sexuais ilícitas é aquilo que sai do heterossexual ou dentro de um relacionamento marido e mulher, ok? E também daquilo que foi criado por Deus, aquilo com aquilo. Tudo o restante passa a ser perversão sexual. Então, nesses casos, é admissível a causa de divórcio. Mateus capítulo 19, verso 9, quando fala de adultério, a palavra é porneia, que é também pornografia, ok? Então, se repete o mesmo conceito, de que a pornografia ou outras questões como, acho que é voyeurismo, né? E outras ilações que as pessoas às vezes têm por aí, tudo isso pode levar ao divórcio, porque é um desrespeito para com o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, diz que também, por causa do abandono, a pessoa pode também se divorciar. Mas, quando você lê o texto, você pode depois tirar foto, ou eu coloco no grupo da igreja, essa apresentação, para você pegar todos os textos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, quando fala do abandono, deixa eu dizer para vocês, nunca é o crente que abandona. O crente fiel nunca desiste de um relacionamento. Se há abandono, é pelo incrédulo. Você é crente, o teu marido não é, e você está firme na igreja, quer ir, e aí ele fala, que eu não quero mais ficar com você. Não, você só pensa em igreja, e eu vou embora. O que você vai fazer? Vai amarrar ele no pé da cama? Não tem como. Ele te abandonou. Você tem direito ao divórcio, ok? Lembrando que quem abandona é o incrédulo e nunca o crente. Mas pastor, agora na situação contrária, eu vou à igreja e meu marido não quer e tal. Ore por ele. Não desista de orar e suplicar e pedir a transformação da vida daquela pessoa, ok? 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, a viuvez. Nesse caso, acho que não precisa, não sei, temos aí os advogados aí que podem responder, mas não precisa nem do divórcio, né? Já se tornou viúvo mesmo, então, mas você tem ali o direito, então, de se separar. E o manual da igreja também diz que em caso de violências domésticas, aonde isso não precisa ser só violências físicas, violência emocional, psicológica e outros tipos de violência, e você é desrespeitado também dentro de um relacionamento, você também tem o direito do divórcio, ok? Em caso comprovado de violência. Senão o que vai dar de gente agora falando, porque eu estou me sentindo que eu fui violentada. Alguém fez, não, ele não comprou um carro novo para mim, né? Então, não é assim também, entendeu? Não é assim também. Então, em caso de violência, a igreja reconhece que o divórcio é possível, ok? Então, vocês viram aqui as possibilidades de divórcio? Não que ele precisa acontecer. O perdão pode superar tudo isso, ok? Uma transformação de vida pode superar tudo isso. Mas quem se divorcia pode ter um novo casamento? Sim ou não? Não querem responder, né? Nem todos, e olha só a afirmação que eu vou dizer, nem todos que se divorciam, eu estou falando das possibilidades de divórcio. Eu não estou falando da possibilidade de novo relacionamento, eu estou falando, só mostrando para você quem pode se divorciar. Eu não falei em momento algum de casar de novo. Eu vou falar agora para você
a possibilidade da pessoa se divorciar e ter um novo casamento. Diminuiu a lista. Então, o crente, ele tem a possibilidade de se divorciar e a possibilidade de um novo casamento. Por que possibilidade? Queridos, você já casou, você já viu o barco como que é, você já viu como chacoalha esse barco navegando. Será que de fato compensa um novo casamento? Será que de fato compensa você arriscar de novo? A Bíblia fala aqui que não é todo mundo que serve para o casamento, não é todo mundo que tem condições de casar. É um ministério, é um dom que vem de Deus o casamento. Então, se ocorreu o divórcio, você tinha o direito, pense bem antes de casar novamente, pense bem. Então, mas em quais casos a pessoa pode ter um novo casamento? De acordo com Mateus 5,32 e Mateus 19, verso 9, falam em relações sexuais ilícitas. Então, relações sexuais ilícitas, o que é? É o adultério. Deixa eu ver aqui. É na TV lá, né? É o adultério. Esse não sou eu, não. É o adultério, são as perversões sexuais, e as perversões sexuais podem ser a pedofilia, ok? Pedofilia é um pecado gravíssimo diante de Deus e dos homens, ok? Então, uma das pessoas cometeu a pedofilia, o parceiro que se manteve fiel, ele tem direito ao divórcio e a um novo casamento. Então isso serve também para gerontofilia. Um é para pegar criança, o outro é para pegar idosos, ok? E o outro é para pegar bicho, animal, né? Zoofilia. Então, isso são perversões sexuais, ok? Que diante de Deus são aberrações. E a pessoa, você não tem a necessidade de ficar casado, você pode se divorciar, e por causa desse pecado que a outra pessoa cometeu, você tem direito a um novo casamento, ok? O que mais? Prostituição, incesto e homossexualismo. Nesses casos, você está, se a outra pessoa cometeu esse pecado, e você estava dentro de um casamento, e a outra pessoa cometeu esse pecado, você está livre para um novo casamento. Mas pastor, eu me divorciei só porque eu não fui com a cara da pessoa. Eu acordava de manhã, ele tinha um mau hálito terrível. Lamento muito, irmão. Lamento muito, irmã. Deve ter sido terrível realmente acordar alguns dias e ele com aquele bafo de onça na tua cara. Eu lamento por você. Mas você não tem direito a um novo casamento. Não, pastor, porque ele era petista e eu sou bolsonarista, e a gente começava e dava problema nas nossas conversas. Eu lamento muito que você trouxe esse tipo de assunto para dentro da tua casa. Eu lamento muito que vocês politizaram o casamento de vocês, mas isso não te dá direito a um novo casamento. Ah, pastor, porque um dia ele chegou e me deu um croque na cabeça. Eu lamento muito. Deus nunca aprovou nenhum tipo de violência. Deus não aprova esse tipo de coisa, nem violência emocional, psicológica. Deus não aprova. Você teve o direito de se divorciar, mas você não tem direito a casar. Você está me entendendo? Biblicamente você não tem direito a um novo casamento. Somente em relação sexual ilícita. Somente se a outra pessoa vacilou nessa área. Ok? Mas pastor, então eu vou ficar sozinho? Queridos, vai. Porque se você separou, que não foi por esse motivo de traição, se você ficar com alguém, você está cometendo adultério. Porque diante de Deus você ainda é casado. Vocês só não vivem juntos, mas diante de Deus você é casado. E se você está com alguém que não se separou por motivo de relações sexuais ilícitas, traição, cada vez que você toca nesse homem, você toca num homem que não é seu.
ele pertence a uma outra mulher. Cada vez que você toca nessa mulher que se separou por esse motivo, ela não é sua, você é um adúltero, porque ela pertence ainda a outro homem, e você está beijando uma mulher que não é sua. Vocês estão me entendendo a gravidade? Cada vez que você fala, eu te amo, você está falando para uma mulher que pertence a outro homem, ou um homem que pertence a outra mulher. Isso é adultério. E Deus, Ele não tolera esse tipo de relação. No entanto, que Ele diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Eu precisava falar isso, queridos. Aqui nessa região de Minas, eu tenho enfrentado isso em muitas visitas. E eu falei, não, eu preciso falar com a minha igreja sobre isso. Eu preciso vacinar a igreja para ela entender o que é o adultério. Como que eu posso estabelecer uma nova relação. E de acordo com 1 Coríntios, você também pode ter um novo casamento se você ficar viúvo, né? Mas essa aí não é uma opção muito válida, porque nessa questão pode ser que a viúva seja o outro, né? Ou o viúvo seja o outro, e você que morra. Então, é melhor não ir por esse caminho. Mas o viúvo ou a viúva, ela tem direito a um novo casamento. Quando Deus instituiu o casamento, cogitou-se que deveria ser uma união vitalícia entre um homem e uma mulher, em que os dois se complementariam e contribuiriam para o bem-estar mútuo. Todos os crentes são chamados a desviar da dureza de coração, a desenvolver seu casamento, conceder perdão e novo começo, e dar um exemplo do que significa um casamento cristão. Deixa eu contar uma história, e eu termino com essa história. O pessoal do louvor, se quiser já se posicionar, podem vir. Uma vez eu comprei um lançamento da CCE. Eu nem sei se ainda existe essa marca CCE. Eu comprei um videocassete da marca CCE. Os mais jovens nem sabem o que é o videocassete, né? Mas eu comprei um videocassete de lançamento porque ele colocava 2 fitas ao mesmo tempo. Você inseria 2 fitas e você conseguia gravar de uma para outra. Você tocava numa e gravava na outra. Então, eu fazia um pouco de edição de vídeos e não era com toda essa tecnologia de hoje. Então você tinha que ir pausando o vídeo e gravando e coisa e tal. Não demorou muito para esse meu videocassete ele dar problema. E ele parou de funcionar, e era novo. E aí eu procurei lá no meu bairro uma assistência técnica, e aí eu levei lá, entreguei o meu videocassete lá, e aí o cara demorou uns 90 dias. E aí eu liguei cobrando, falei, meu amigo, e aí? Não, tá quase pronto já. Aí no outro dia ele me ligou e disse, pode vir buscar. Eu estava ansioso para voltar a assistir vídeo e fazer as gravações e ter o meu aparelho. Eu tinha comprado ele porque eu queria muito. Quando eu liguei ele na tomada, você acredita que ele não funcionou? Apresentou o mesmo problema que tinha antes. O cara não resolveu. E aí eu fiquei chateado, fiquei triste. Falei, puxa vida, sempre quis tanto ter um aparelho, pois gastei tanto e não consegui arrumar. Aí um dia eu olhando ele assim, com aquela dor no coração, eu vi a fitinha atrás dele da marca CCE, e eu descobri que a CCE era em Campinas, na cidade que eu morava. A CCE era na Vila Industrial em Campinas, no Distrito Industrial de Campinas. Eu falei, eu vou ligar lá. E aí a pessoa falou, que me atendeu no serviço de atendimento ao cliente, falou, não, você pode mandar, esse aparelho tem garantia de 1 ano, você pode mandar pra gente aqui. Eu falei, não, mas eu já mandei arrumar em tal lugar e não consegui. Não, manda pra gente. Aí eu peguei, coloquei dentro de uma embalagem e enviei para eles, conforme foi combinado. Passou 30 dias, passou 60 dias, passou 90 dias e nada. Mas para minha felicidade não demorou muito. Um dia o correio chamou e tinha uma caixa. E ele disse, Mário Calegão é aqui? Eu falei, sim, senhor. Eu já sabia o que era, pelo tamanho do volume. E aí então veio ali, eu peguei o videocassete, coloquei a fita e eu vi que funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Sabe o que eu descobri?
que tem coisas que não dá para você fazer quebra-galhos. Tem coisas que você tem que mandar direto para o fabricante. E aí quando você manda para o fabricante, ele conhece porque foi ele que fez. A CCE sabia porque tinha cada peça ali, como uma funcionava com a outra, por que as coisas foram, porque eles fabricaram, eles idealizaram aquele aparelho. A solução é mandar para o fabricante. Queridos, talvez eu esteja falando para alguém que o casamento também não está funcionando. Talvez eu esteja falando para alguém também que o casamento, a fita não está rodando, está enrolando e comendo a fita, está engolindo a fita, não está fazendo nada, não está acontecendo nada nesse casamento. Onde as condições são desfavoráveis, a solução cristã é mudar as condições e não o parceiro. Sabe como que muda as condições? É você pegando o seu casamento e colocando diante de Deus. Foi Deus que criou o casamento. Por mais que hoje ele possa não estar indo tão bem, ele é divino. Foi criado por Deus e o fabricante sabe consertar. Quantos aqui querem dizer: Senhor, eu quero colocar o meu casamento e a minha família diante do Senhor, para que o Senhor possa ajustar, consertar o que precisar ser feito? Deus seja louvado, queridos. Que nessa manhã você vá até o Criador e coloque a tua família e o teu casamento. Ouça essa música. Mas nós queremos nessa hora nos prostrar diante de Ti, Senhor, com reverência, porque precisamos que o Senhor faça um milagre na nossa casa, que o Senhor faça um milagre, Senhor, no nosso lar, que o Senhor faça um milagre na nossa família, Senhor, que o Senhor restaure os relacionamentos, o relacionamento pai e filho,
E de forma muito especial nesta manhã, Senhor, restaura o relacionamento marido e mulher, Pai, para que nós possamos dar um exemplo, nós possamos dar um testemunho vivo de que o Senhor está vivo, reina e ainda faz milagres. Que o Senhor transforme a vida de cada casamento, de cada família aqui, Senhor, para que possamos viver na Tua presença e sentir os benefícios do que será o céu, pois estaremos sempre diante de Ti, Senhor. Toma a nossa família em Tuas mãos, toma o nosso casamento, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.